Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 6 de março de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Nessa jornada desse ano, buscamos escolher a vida que Deus criou, a vida que Deus quer para nós, lembrando-nos todos os dias de que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita, ok? Então vamos lá. Hoje, 65º dia do ano, a minha lição 65, a minha única função é a que Deus me deu. Então, ontem, na lição 62, declaramos: o perdão é a minha função como a luz do mundo. Depois, a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Ontem, que eu não esqueça a minha função. E hoje, a minha única função é a função que Deus me deu. Lição 65. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda de que não tens nenhuma outra função senão essa. Esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutrires outros. A aceitação total da salvação como a tua única função necessariamente envolve duas fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Esse é o único caminho para poderes dizer com real intenção: a minha única função é a que Deus me deu. A minha única função é a função que Deus me deu. Também a gente nem precisa, de nada mais, né? Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. Hoje e nos próximos dias, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia realmente significa. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz que fechaste para ti mesmo. Ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática, mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás. Isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente, a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Nota cada um à medida que vem a ti, com o menor envolvimento ou preocupação possível, descartando cada um com estas palavras para ti mesmo: este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto, procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem contudo tensionar-te ou esforçar-te indevidamente ao fazê-lo. Em seguida, dize a ti mesmo
que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Não é preciso usar exatamente estas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática à tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas em contrário. Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, usa esta forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecha os olhos ao praticar isso e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vês agora que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. Então, a minha única função é a que Deus me deu. Aí ele diz assim, a ideia para hoje afirma o teu compromisso com a salvação. A aceitação da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases. O reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Então vocês percebem que aqui ele está igualando as duas palavras, né? Perdão e salvação, né? Perdão e salvação. E o que vem a ser a salvação, né? A salvação vem a ser eu me lembrar do princípio da expiação, né? Que eu e Deus somos um, que eu e Deus nunca nos separamos, né? Então essa é a resposta à tentação. É o que ele diz aqui, é eu reafirmar o meu compromisso com a minha salvação. Eu não estou aqui reafirmando ou afirmando um compromisso com a salvação do meu irmão. Não, não. Todos nós seremos salvos. Mas quando eu aceito a salvação para mim mesmo, e tem uma lição mais na frente que é aceitarei a salvação para mim mesmo, eu estou, na verdade, salvando a humanidade inteira. Porque nós somos um só, a filiação é una, né? Então, a cada dia que uma pessoa se lembra de que ela é uma com Deus, pronto, nós estamos contribuindo para a salvação do mundo. E vai chegar um momento, como eu sempre digo para vocês aqui, no qual esse número mínimo de pessoas que precisa se lembrar disso vai acordar, né? Lembrando que o anjo do mês de março é o anjo do despertar, não é mesmo? Então, no momento em que esse número mínimo de pessoas alcançar esse nível de consciência, pronto, chegamos à era de ouro da humanidade. E aí é que acontece esse tal desse fim do mundo. O que é esse fim do mundo? Esse fim do mundo é o fim da antiga consciência. É o fim de um planeta Terra dominado pelo sistema de pensamento do ego. É a chegada de um novo planeta, a nova Terra, num novo nível de consciência, né? E eu faço isso de que forma? Me lembrando da minha função e me lembrando que eu só tenho uma função aqui. E essa função é a função que Deus me deu, né? Quando eu me lembro de que eu estou criando um mundo que não me convém, porque eu me esqueci de quem verdadeiramente sou, porque eu me esqueci de que eu e Deus somos um só, aí eu posso perdoar o mundo, porque eu posso me perdoar por ter projetado esse mundo e, obviamente, por o estar percebendo, não é mesmo? Então eu posso perdoar o mundo, eu posso olhar para o mundo e falar assim, nossa, esse mundo caótico, ele é um reflexo do meu conteúdo mental dissonante, do meu conteúdo mental equivocado, dos pensamentos mentirosos do ego com os quais eu sou indulgente,
nos quais eu, o tomador de decisões na minha mente, está escolhendo acreditar. E aí vem essa segunda parte aqui, ó. Primeiro, eu recebo a salvação como a minha função, e em segundo, eu abandono todas as outras metas que eu inventei para mim mesmo, né? Claro que eu vou continuar vivendo o meu dia a dia, fazendo as minhas coisas, tendo uma existência no mundo material, mas eu já sei que o importante mesmo é eu me lembrar de Deus, né? Então eu preciso me lembrar de Deus durante todo o dia. É isso que eu faço praticando o livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu me lembro de Deus todos os dias. Eu me lembro que eu e Deus somos um a todos os momentos. E aí eu chamo a lição. Ah, a minha única função é a função que Deus me deu. Que coisa boa, eu sou grata. Eu só tenho uma única função. A minha função é o meu compromisso com a salvação. A minha função é o perdão. A minha função é eu me lembrar que eu e Deus somos um. A minha função é eu me lembrar de quem eu verdadeiramente sou. O filho, a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado. Essa é a minha função. Quando eu me lembro disso, eu posso fluir com a vida, né? Mesmo se houver um desafio chegando para mim, eu vou me lembrar, mas eu e Deus somos um. Mas eu posso entregar essa situação nas mãos de Deus. Eu posso pedir a Deus que resolva isso para mim da melhor forma possível. E não da forma como eu gostaria que ela fosse resolvida. Por quê? Porque quando eu afirmo que Deus tem que resolver uma determinada situação do jeito que eu gostaria, eu estou dizendo que eu não confio que Deus sabe mais do que eu. Eu estou dizendo que eu sei o que é melhor para mim. Não, eu não sei. E é nessa humildade que eu preciso me aproximar de Deus, com o meu problema, com a minha dificuldade, com o meu desgaste. Meu Deus, eu não sei o que é melhor para mim nessa situação. Resolve essa situação para mim da melhor forma possível. Cuida dessa situação para mim. Eu te entrego essa situação. Por favor, resolva essa situação para mim. Eu te agradeço, porque eu sei que quando eu coloco um problema nas suas mãos, ele já foi resolvido. Muito obrigado, né? Não é mesmo? Outro dia uma aluna me perguntou se o irmão dela tinha morrido porque ela não tinha tido... Não falou assim, né? Falou de outra maneira. Mas vou falar aqui na linguagem do curso. Se ela não tinha feito a correção mental nela o suficiente, né? E eu falei pra ela, não. Não, absolutamente. Se você entregou essa situação nas mãos do Espírito Santo, então isso significa que a morte do seu irmão foi a cura para ele. Ele aprendeu tudo o que ele podia aprender com aquele ego personalidade, ego corpo personalidade de irmão da minha aluna, né? E ele não podia aprender mais nada. Talvez se tivesse ficado, só tivesse ficado para sofrer, né? Então, às vezes, gente, a morte é a cura. A morte é a salvação. Por quê? Porque é a morte do corpo físico. Porque é a morte da carne. Porque o ser é eterno. O ser é eterno, né? E já que eu tô falando disso, eu vou contar pra vocês o que uma preletora falou nesse final de semana lá no seminário. Ela falou exatamente o que eu ouvi da minha professora de Um Curso em Milagres há mais ou menos... talvez aí há 20 anos atrás, né? Ela falou que o pai dela faleceu e ele era corintiano. E aí todo mundo foi pro enterro vestido com a roupa do uniforme do Corinthians, com a camisa do Corinthians. E quando ela chegou no enterro, a mãe dela estava totalmente de verde, toda vestida de verde. E aí ela se aproximou lá do caixão e foi ver o pai. E quando ela tocou no corpo do pai, ela viu que estava duro, que nem um pedaço de pau, né? Então ela falou, esse aqui não é meu pai, definitivamente. Meu pai não está mais aqui, né? E eu me lembrei, até comentei com a minha amiga que estava do meu lado, eu falei, pois é, a minha professora de Um Curso em Milagres, ela falou exatamente isso. Que quando o pai dela faleceu, ela levou os filhos, né, no velório, e ela mostrou o corpo do avô para os filhos e falou, vocês estão vendo?
Isso aqui é um corpo. Seu avô não está mais aqui. O ser real do seu avô já foi para outro lugar, né? Ela falou a mesma coisa. E essa frase me acompanhou durante todos esses anos, né? E aí foi muito legal ver a preletora contando a mesma coisa, né? Não somos corpos, né? Somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou. Isso não significa que nós não vamos querer uma vida longa e próspera, como diria o Sr. Spock, né? Vida longa e próspera é o meu desejo para todos vocês, vida longa e próspera. Isso não quer dizer que nós não vamos cuidar do nosso corpo carnal. Isso não quer dizer que nós não vamos nos alimentar de forma saudável ou praticar o nosso exercício. Isso quer dizer apenas que no dia em que nós precisarmos nos desapegarmos do nosso invólucro carnal, nós vamos fazer isso em paz e em gratidão, né? E no momento em que nós tivermos que testemunhar a partida de um ente querido, porque esse ente querido está se despedindo do seu invólucro carnal, o que nós vamos fazer? Nós vamos abençoar, né? E vamos saber que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela consciência foi para um outro plano de existência, né? Foi para um outro plano de existência, porque é isso que é a morte, né? Tem pessoas, inclusive, que conseguem conversar com pessoas que já partiram. Por exemplo, o caso do grande mestre, que eu cito sempre aqui, o Luiz Antônio Gasparetto, que não só incorporava, mas conversava com os espíritos. Quando ele não estava incorporando, ele via e conversava, né? Ele tem pinturas lindíssimas que ele fez dos guias espirituais dele, né? Se vocês procurarem, talvez até no site dele ainda tem pinturas do Calunga, tem pinturas do Tibirias, tem pinturas do Mauá, Nanã, os guias dele de quarto plano espiritual, né? Os guias de quarto plano não são os mestres ascensos, são os guias do quarto plano. Os mestres ascensos estão do quinto plano para cima, né? Então ele conversava, como se ele estivesse aqui conversando. Imagina, eu tô aqui conversando com vocês estão me vendo, né? Vocês sabem que eu tô aqui em São Paulo e através do celular eu tô longe da maioria de vocês, né? E vocês estão aqui me vendo, conversando, batendo papo, né? Quem sabe depois que eu passar para o plano espiritual eu não viro guia aí. Deixa eu trabalhar bastante para ver se eu alcanço esse estado de consciência, né? Para poder virar guia. Tá certo? Não sei por que eu falei disso hoje, mas eu confio, né? Como eu entrego o vídeo ao Espírito Santo antes de começar, eu confio que tem alguém aí que tá precisando ouvir essa mensagem, né, gente? É muito difícil pra gente, é muito difícil para nós nos desidentificarmos com o corpo, né? A nossa identidade está muito associada a esse ego, corpo, personalidade, né? Eu vou dormir, no entanto, quando eu vou dormir eu tenho outras experiências, em outros planos de existência, né? Eu encontro com outras pessoas, talvez eu encontre com um amigo meu que está distante, talvez eu encontre com o meu anjo da guarda, né? Então, naquela experiência, naquele plano, eu não tô com o meu corpo físico, porque o meu corpo físico tá deitadinho na cama lá dormindo, né? Tem pessoas que trabalham com projeção astral, né? Elas saem conscientemente do corpo, né? Um mestre que fala sobre isso que eu adoro, que era amicíssimo do Gasparetto, que se comunicou com o Gasparetto quando o Gasparetto partiu para o plano espiritual, é o Wagner Borges, né? Wagner com W. Recomendo o Wagner Borges para vocês, o trabalho dele é sério, é digno, é limpo, é um cara que realmente entende do que fala, né? E tem pessoas que fazem isso. Eu não sei fazer. Mas imagina que você à noite consegue sair conscientemente do seu corpo e falar assim, e agora eu quero ir lá na colônia do nosso lar. Se tiver vibração suficiente, vai. Você vai lá e passa a noite lá batendo papo, né? Eu tenho a impressão de que à noite eu vou para os estudos, né, da Seitianoye e para as escolas de Um Curso em Milagres, né? Por isso que eu sempre faço questão de, antes de dormir, botar a minha mente, como já expliquei aqui para vocês tantas vezes, nessa onda
positiva, né? Nessa vibração elevada. Então eu faço a minha meditação antes de dormir e eu vou dormir. E aí eu tenho certeza de que à noite eu vou lá estudar, né? Porque vocês imaginem, eu sou uma pessoa que eu durmo muito, eu preciso de sono, né? Inclusive isso está escrito no meu mapa astral, né? Quando a minha professora de astrologia transpessoal, ela viu meu mapa astral há 25 anos atrás, ela falou, nossa, você precisa de muito sono, né? Eu falei, preciso. Eu não sou uma pessoa que eu possa ficar privada de sono, eu tenho que dormir pelo menos 7 horas e meia por noite, e se eu pudesse escolher, eu dormiria 9 horas por noite, seria por dia, né? Seria a quantidade ideal de sono para mim, né? Eu precisaria que o dia tivesse umas 30 horas, né? Para eu poder dormir as minhas 9 horas sem comprometer a minha vida. E ela falou, nossa, você precisa de muito sono. Sim, eu preciso. Então vocês imaginem que você vai ficar, sei lá, 7, 8 horas dormindo, perdido, a esmo? Não, você precisa direcionar a sua mente. Você precisa fazer algo de bom com esse tempo, entre aspas, né? Ainda que o tempo aqui seja medido de um tempo, de uma forma bem diferente que o tempo no plano astral, né? Então, imaginem que interessante. Não é maravilhoso isso? Você de noite vai lá para as universidades de um curso em milagres, vai estudar um curso em milagres, né? Eu vou lá para as escolas americanas de um curso em milagres estudar. Você vai estudar, sei lá, na Sechonoye, você vai estudar budismo, você vai estudar hinduísmo, você vai para um templo num ashram hindu meditar. É isso, gente, né? É isso. E aí, como é que você acorda? Você acorda bem, você acorda descansado, você acorda com a certeza de que você teve uma noite proveitosa, você experimenta curas, você experimenta milagres e quando você acorda, você vem trazendo tudo isso para a sua vida material, né? Então, basicamente é isso. Falei aqui um monte de coisas sem saber o motivo, mas eu tenho certeza que alguém vai botar aí um comentário explicando para mim por que eu precisei falar disso tudo, né? Porque o Espírito Santo é que sabe, né? O Espírito Santo mostra pra gente aquilo que a gente tem que ver. Nos faz ouvirmos aquilo que temos que ouvir e dizermos aquilo que é necessário que seja dito. Linguagem da Liberdade, livro de Melody Beach, texto do dia 6 de março, intitulado A Paz. A ansiedade é quase sempre a nossa primeira reação a um conflito, problema ou mesmo aos nossos temores. Nesses momentos, isolar-nos e procurarmos a calma pode parecer que estamos sendo desleais ou apáticos. Pensamos, se realmente me importasse, me preocuparia. Se fosse realmente importante para mim, deveria ficar aborrecido. Convencemos-nos de que o resultado será positivamente afetado pela quantidade de tempo que passamos preocupando-nos. Nosso melhor recurso para resolver problemas é a paz. As soluções aparecem fácil e naturalmente quando estamos em estado de paz. Quase sempre o medo e a ansiedade bloqueiam a chegada das soluções. A ansiedade dá poder ao problema e não traz a solução. Causar um alvoroço não ajuda, ela coloca em itálico. A paz existe se a preferirmos, e eu vou dizer mais, a paz existe se nós a escolhermos. Apesar do caos e dos problemas não resolvidos à nossa volta, está tudo bem. As coisas se resolverão. Podemos nos cercar dos recursos do universo, a água, a terra, um pôr do sol, uma caminhada, uma oração, um amigo. Podemos relaxar e nos permitir sentir a paz. Hoje me libertarei de minha necessidade de ficar em alvoroço. Cultivarei a paz e a confiança de que as soluções adequadas e o bem despontarão natural e harmoniosamente da fonte inesgotável da paz. Qual é a fonte inesgotável da paz? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz que excede todo o entendimento. A sede da paz, a fonte da paz na minha vida é a minha mente crística, que está localizada aqui no meu chakra cardíaco, tá? Conscientemente me libertarei e deixarei Deus entrar, né? Precisamos então entregar as nossas vidas e as nossas vontades a Deus.
se a gente quer essa paz, meu Deus, resolve isso pra mim. Ah, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, meu Deus, como eu vou resolver esse problema, né? A preletora falou um negócio muito lindo no seminário. Ela falou assim, imagina que eu digo pra você assim, você pode carregar esse telefone celular aqui pra mim? E aí você fala, eu posso. E aí você pega o telefone celular pra você levar pra carregar. Mas eu não quero te entregar. Mas o telefone tá sem carga? Mas eu não quero te entregar, porque eu tenho medo que você não carregue. E aí você fala, me dá o celular, e eu não te dou o celular. Então, é isso. Se a gente tem um problema e a gente entregou para Deus, a gente tem que entregar para Deus, deixa com Deus. Deus vai resolver no tempo dele, do jeito dele, da melhor forma possível. Provavelmente a solução vai nos surpreender, não é? Não é mesmo? Então, qual é a nossa dificuldade de confiar? Por que nós não confiamos? Que é a fonte da nossa paz está dentro de nós, na nossa mente crística. Por quê? Porque o sistema de pensamento do ego nos governa, nos comanda. E ele diz pra gente que Jesus não existe, que Deus não existe, que Deus nos abandonou, que nós somos miseráveis pecadores e desgraçados, que nós estamos sozinhos aqui, abandonados nesse vale de lágrimas, não é mesmo? É isso. Só que essas são todas as mentiras do ego, né? Nós vamos acreditar nas mentiras do ego ou nós vamos sentar a rabeta na cadeira para meditar? E para falar, meu Deus, cuida dessa situação para mim. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não conheço o meu futuro. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida agora. Por favor, me mostra qual é a lição que eu preciso aprender, né? Talvez essa situação que esteja passando hoje na minha vida seja um primeiro passo para eu ter a vida que eu quero escolher, que é a vida que Deus criou para mim, né? Não é? Então eu preciso estar aberto, eu preciso estar aberta aos movimentos, né, gente? Esse ano de 2025 é um ano 9, é um ano de finalizações, é um ano de deixar ir. Mesmo que você não esteja vibrando no ano 9, que é o meu caso, e eu estou vibrando no ano 9, também meu ano pessoal é 9, a energia do ano é essa energia de deixar ir o velho modo de pensar, né? Esse ano e o ano que vem, que é um ano 1, são anos em que eu vou ter que soltar, eu vou ter que confiar, falar, tá bom, Deus sabe o que é melhor pra mim, Deus vai cuidar disso. Mas não é falar isso na resignação, não é resignação. Ah, tá, que seja o que Deus quiser. Não, eu vou fazer o meu melhor. Tem um problema aqui que precisa ser resolvido, eu vou tentar resolvê-lo de todas as formas, com todos os recursos que eu conheço para resolvê-lo. Porque às vezes com pequenas ações eu resolvo o problema. Eu resolvo o problema, eu vou lá e resolvo. Ah, tá bom, esse problema veio aqui, tem essa louça aqui para eu lavar? Então tá, não gosto de lavar a louça, mas eu vou lavar. Não é? Tem essa situação aqui para eu resolver? Eu não vou mais ficar fugindo, eu não vou mais ficar empurrando com a barriga. Eu vou arregaçar as mangas e vou fazer o que precisa ser feito. Há muita coisa que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas. Coisas práticas. Então eu não vou me acovardar. Ah, não, mas isso veio para mim porque era a vontade de Deus. Não, isso veio para mim porque eu atraí com a minha mente, com o meu conteúdo mental dissonante, com a minha crença no pecado, com os meus sentimentos de vergonha, de culpa e de medo, né? Então eu tô projetando vergonha, culpa e medo, né? Ah, então é isso, eu só tô projetando vergonha, culpa e medo? Tô. Então, quando eu projeto vergonha, o que eu recebo? Eu recebo humilhação. Quando eu projeto culpa, o que eu recebo? Ataque. Quando eu projeto medo, o que eu recebo? Eu recebo coisas dando errado. A minha vida saindo do controle. A desgraça acontecendo. Ah, Jaque, vai vir um tsunami aqui, vai inundar tudo. Pronto, projetei medo. Vem a tsunami e me engole. O tsunami me engole. Né? Vem um maremoto aí e me engole. Sou eu que estou projetando. Eu estou projetando vergonha aqui como sinônimo de crença no pecado, né?
Perdão. Eu tô a gata prestando atenção no vídeo, gente. Hilária, essas gatas da minha amiga são altamente espiritualizadas. Ontem e hoje nós levantamos, viram, passou correndo? Ontem e hoje a gente levantou bem cedo para fazer a meditação e rezarmos a sutra juntas, né? Aproveitando que a gente tá na onda do seminário. E as gatas vêm, as 3 gatas, e ficam em volta, quietinhas assim, em posição de monge felino. Sabe, monge felino? Ouvindo com os olhinhos entreabertos e rezando. Uma gracinha. Igual os meus, né? Os meus também fazem isso. Agora no calor não fazem muito, mas quando o tempo começa a melhorar lá no Rio, fica todo mundo rezando. É muito interessante, né? Como os animais são atraídos para as vibrações espirituais elevadas. É impressionante, são atraídos imediatamente. Bom, então, voltando. Então, eu tô projetando, né? Esses níveis de consciência baixos. E aí o que eu vejo? Eu vejo contratempos, eu vejo doença, eu vejo desarmonia, eu vejo desamor, eu vejo briga, eu vejo equívoco, eu escolho uma coisa que depois eu descubro, logo depois eu descubro que aquilo não tinha nada a ver, né? Ignorância, tô projetando ignorância, né? Tô percebendo, melhor dizendo, tô projetando ignorância e tô percebendo confusão na minha vida, né? Então o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso praticar as lições, eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso agradecer, eu preciso perdoar. E eu preciso aceitar que as coisas estão se apresentando na minha vida de um jeito que ainda está dissonante. Mas eu sei, e aí eu ouvi uma outra coisa maravilhosa lá, né? Se a desgraça está chegando, ótimo. Que é aquela frase do Bob Mandel que eu falo para vocês, que ele diz: o que aparece está de saída. Eu ouvi exatamente isso lá nesse final de semana. Se chegou aqui, ótimo, o problema chegou, então é porque o problema está acabando. O problema se manifestou na sua frente. Então é porque o problema está acabando. Por que está acabando? Porque você agora está vendo o conteúdo mental que está sendo projetado e você vai fazer a correção. A pergunta é: você vai plantar mais karma? Né? Então eu tô vendo lá na minha frente, por exemplo, pobreza. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Estou vendo pobreza, eu tô vendo escassez. Então eu sei que o que eu tô projetando na minha mente é desconexão com Deus. Porque Deus é abundância e prosperidade. Então se não tem abundância e prosperidade na minha vida, é porque eu tô desconectada de Deus. Então eu tô vendo lá escassez, escassez, escassez. Pronto, a escassez apareceu, eu já falo: então tá, então eu tenho que me reconectar com Deus. Mas aí o que o cara faz? Não, ele vai lá pro cursinho de lei da atração, né? Ele vai pro cursinho que ele vai ficar milionário em 3 dias fazendo aquele cursinho. Não, gente, não é assim. Aqui no plano físico, na 3ª dimensão, as coisas levam um tempo para se manifestar. Você vai ter que fazer um trabalho pessoal sério, que é o que você tá fazendo aqui comigo agora há 5 anos. Você tá no 5º ano. Eu nunca vou prometer para vocês a tal da vida fácil, como dizia a minha professora de um curso em milagres. Eu não estou prometendo para vocês milagres fenomênicos. Eu estou prometendo a vocês milagres de correção da mente. Quando você tiver a sua mente corrigida, o seu exterior ele vai ser modificado. Não tem jeito, é uma lei. É uma lei do universo, né? Mas isso demora um pouquinho. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 3 meses, né? Quantos alunos eu tenho aqui, quantos, que já me escreveram aqui em comentários aqui no YouTube: olha, eu tô com você tem 1 ano, a minha vida melhorou muito. Eu tô com você há 2 anos, eu sou outra pessoa. Olha, eu tô com você há 1 mês, nossa, como eu já tô pensando diferente. Ah, você é uma santa que faz milagres. Eu não, eu estudo um curso em milagres com vocês. Jesus que faz tudo, Espírito Santo faz tudo. Eu levanto de manhã e falo: Espírito Santo, usa esta boca para falar o que você quiser que as pessoas ouçam. Aí ele resolveu que ele queria uma pessoa que gostasse de falar, né? Ele falou: vou pegar essa mulher aí, virgem, com Vênus em virgem, Mercúrio em virgem, Plutão em virgem, com Saturno na casa 6 de virgem. Vou botar essa mulher para falar. Pronto, virei um instrumento. Pronto, agora o meu corpo está consagrado a Deus. É um dispositivo de comunicação. Para comunicar o quê? As mentiras do ego? Não, para comunicar as verdades do Espírito Santo. Para ajudar você
a falar, então isso aí que a Jaque tá falando, eu já tinha escutado, era o Espírito Santo falando comigo, eu não escutava, mas agora que a Jaque tá falando, eu entendo, eu sei distinguir entre a voz do ego e a voz do Espírito Santo, né? Vocês querem saber quem é que dá o atalho? Quem é que dá a vida fácil? Quem é que dá o resumo feito pelo ChatGPT? É o ego. O espírito vai te dar o caminho mais longo. O espírito vai te dar o processo. O objetivo é a consequência. O que é o processo? É a mudança da sua mente? É a correção da sua mente? Não, já que eu vou lá naquela prova e eu colo do meu colega. Não tem problema, que nem o meu aluno que falou pra mim assim ano passado. Professora. Ano passado não, falou esse ano. Professora, o meu colega foi pra prova lá da disciplina tal, e aí o professor tinha mandado a gente fazer a lista de exercícios. E eu fiz a lista de exercícios, professora, e a prova foi igualzinha, e aí eu passei, porque eu já tinha estudado tudo e eu fui muito bem. Mas o meu amigo, sabe, professora, ele não estudou o texto, o livro que o professor pediu e não fez a lista de exercícios. Ele pegou a lista de exercícios e deu para o ChatGPT fazer para ele. E copiou tudo, imprimiu, deu para o professor e tirou 0. E foi reprovado. Porque primeiro que estava tudo errado, o ChatGPT respondeu tudo errado. Porque não respondeu de acordo com a bibliografia que o professor tinha passado. E segundo, que o professor foi lá no ChatGPT e perguntou as mesmas coisas e viu que o aluno tinha copiado. Gente, que tristeza, né? Que tristeza, né? A gente quer mandar o vizinho pra academia levantar peso pra gente ficar musculoso. Que tempos são esses? Que tempos tristes. Os tempos da preguiça. Lembrando que a preguiça é um dos pecados capitais. Temos que combatê-lo, ok? Então, lembrando a lição para a gente poder terminar o vídeo. A minha única função é a que Deus me deu, não tem outra. A minha única função é o meu compromisso, reafirmar o meu compromisso com a salvação. Querido Deus, não me deixe cair em tentação. Este pensamento, o negativo que eu tenho aqui, reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha salvação, a minha função, a minha única função. Ó o ato falho. Que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Vamos fechar os olhos e ver o que vem na nossa mente com essa pergunta? Fecha os olhos, respira no seu coração e repete comigo. Que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. E você dá esse espaço em branco na sua mente para Deus. E vê o que o Espírito Santo te mostra como a tua única função. Sabe o que veio para mim? Perdoar e me lembrar de que eu sou um com Deus. Perdoar e me lembrar de que eu e Deus somos um. E para você o que veio? Me conte nos comentários. A minha função, a minha única função é a função que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. A minha única função aqui é passar o meu dia com Deus. É eu falar assim, meu Deus, que maravilhoso, você está aqui comigo hoje. Do que mais eu posso precisar? Se eu tenho Deus comigo hoje, se eu encontro essa paz que excede todo o entendimento dentro de mim, e se eu falo, meu Deus, meu Divino Espírito Santo, esse problema que eu tô enfrentando, esse problema que chegou na minha vida para eu resolver, não deixou pegar, ia pegar a outra, não deixou. Resolve para mim, me mostra com a tua sabedoria o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, aonde eu devo ir, com quem eu tenho que falar e o que eu tenho que dizer para essa pessoa, meu Deus, me mostra. Me dá a tua cura, corrige o pensamento na minha mente que está criando essa manifestação dissonante que estou percebendo hoje na minha vida. Me perdoa, meu Pai, me perdoa, porque quando eu criei isso, meu Pai, estava muito equivocada. Eu estava vibrando no medo, eu estava vibrando na culpa, eu estava vibrando na vergonha, na crença de que eu não sou boa o bastante,
de que eu sou um fardo, de que eu não deveria estar aqui, de que eu não deveria existir, de que eu sou uma pecadora. Me perdoa, meu Pai, eu estava enganada. Eu estava enganado, por favor, corrija a minha mente. Eu me abro para receber o teu milagre. Eu preciso desse milagre. Por favor, rogo-vos por esse milagre, tá? Esse finalzinho é de uma prece da Marianne Williamson, que eu amo, do livro Iluminata. Tá bom, meus amores, minhas amoras, 40 minutos de vídeo. Hoje à noite, se Deus assim permitir, pego o meu pássaro de aço para voar em direção à cidade maravilhosa Rio de Janeiro, RJ Brasil. No meu pássaro de aço, que eu sempre abençoo os aviões em que eu vou. Eu boto a mão na fuselagem e falo que esse voo se desenrole de acordo com a vontade do Espírito Santo e não com a minha. Irei voar hoje à noite. Vocês sabem que voar é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. E amanhã, se Deus quiser, teremos vídeo diretamente da cidade maravilhosa. Aquele calor maravilhoso, calor humano, né? Uma maravilha. Tá bom? Aqui em São Paulo tá uma delícia. Então, meus amores, minhas amoras, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. Bye, bye.